Liga aí. Tens que tirar. Não se vais apagar. Só carregar. Tá? Legal. Bom, acho que vou recomeçar. O mundo digital tem destas coisas. Esperar só mais uns minutinhos e vou prosseguir. O nosso tema desta live é sobre conselhos profissionais e tínhamos um tema de conversa para muito tempo. E nos conselhos profissionais eu vou falar aqui na nossa coloração, a Color Bee, que é a coloração com que nós trabalhamos dentro da academia, que é representada em Portugal pela Mítico Cosméticos. E a Color Bee é uma coloração permanente, é uma coloração que nos dá um poder de cobertura a 100%, que nos dá um brilho imprescindível aos nossos trabalhos. Esta coloração tem incorporada o ácido hialurónico, que é um hidratante bastante bom para a fibra do cabelo. Tem também a ômega 9, que nos dá um respeito tanto à fibra do cabelo como ao couro cabeludo, na agressão à pele, acaba por minimizar esses danos. E esta coloração não tem PPDs e acaba por nos dar aqui uma condição de trabalho e é uma ferramenta imprescindível dentro do vosso cabeleireiro, dentro do vosso espaço. Cabeleireiros, barbeiros, porque também a área de barbeiros já começa também no mundo técnico. E esta carta de cor tem as bases como tem os reflexos, tem uma infinidade de cores que nós possamos brincar e trabalhar um bocadinho com elas. E dentro desta carta de cor nós temos as bases, eu vou falar um bocadinho sobre as bases. Temos duas referências de bases, temos bases naturais e temos bases naturais quentes. Sónia, porque é que existem dois tipos de base? Tudo é para fazer uma cobertura de cabelos brancos. Se estas duas referências existem dentro da nossa cartela, é porque realmente elas têm duas funções diferentes. Elas vão nos dar resposta a dois problemas que podem surgir no dia-a-dia. Normalmente as bases naturais são um bocadinho mais compactas, dão-nos uma cobertura mais sólida. As bases naturais quentes dão-nos muito mais luminosidade, dão uma cobertura de cabelos brancos também, dão-nos uma luminosidade em todo o cabelo branco. Quando eu quero fazer, por exemplo, uma mistura e preciso dessa mistura de fazer uma adição de base, por exemplo, ter muito mais percentagem de cabelos brancos e ter que fazer a soma da nossa base, eu tenho que pensar muito bem qual é o tipo de base que eu posso utilizar para o meu objetivo final ser o resultado que eu realmente desejo. Eu vou dar um exemplo, porque se calhar através dos exemplos nós conseguimos identificar mais aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, se nós temos um trabalho numa cliente que queremos utilizar um 7-4, um ruivo e um ruivo luminoso, e se nessa mistura eu precisar de adicionar base, que tipo de base eu utilizo? Utilizo a natural ou a natural quente? E aqui há sempre uma escolha a fazer, não é? E pensar realmente qual é o meu objetivo. Se eu não quero de todo baixar a minha intensidade do meu reflexo, eu tenho que respeitar
as regras da cor, e uma das regras é sempre que eu quero utilizar os tons quentes, eu posso adicionar as bases mais quentes, para que isso não me altere no meu reflexo. Neste caso, eu poderia utilizar um 7NC, ou seja, um 7 natural quente, mais um 7,4. E aí eu tenho o respeito total tanto das regras, como também o respeito total pelo objetivo que eu defini com a minha cliente. Aqui a definição das bases também realmente é muito importante. Nos reflexos nós também temos muitos reflexos, desde os vermelhos, desde os cobres, desde os dourados, dos cinzas. Realmente temos aqui uma oferta muito grande na Color Bee para completar trabalhos do dia-a-dia no salão. Essa cobertura, como é que eu posso fazer essa cobertura, Sónia? Como é que é a mistura? A mistura pode ser feita uma adição de 50% de base, 50% de reflexo, porque quanto mais base eu adiciono à minha mistura, ela vai poder baixar no reflexo. Então, para ter uma cobertura a 100%, eu preciso 50-50 para esta mistura ficar realmente perfeita. E utilizando este rácio de mistura, a nossa Color Bee também trabalha numa diluição de 1 para 1,5. Sónia, não estou a perceber, o que é isto? A diluição 1 por 1,5 quer dizer que em 60 ml de Color Bee eu terei que ter 90 ml de oxidante. Há aqui sempre uma regra e um respeito sobre as medidas dos produtos, porque se os fabricantes me dizem que há umas regras a cumprir, eu aconselho todos os profissionais, às vezes no decorrer do dia-a-dia, no corre, no salão, nós temos o péssimo hábito de misturar tudo à pressa e às vezes nem utilizamos a balança. Porque demora mais tempo, isso é realmente um erro. E hoje em dia, percorrendo alguns salões, porque nós com a Mítico Cosméticos temos alguns clientes e vamos abrindo novos clientes, e eu ainda hoje me deparo a alguns espaços que não utilizam balança, que é tudo olhómetro, como nós costumamos dizer, e isso acaba por não nos dar uma medida certa do produto que nós estamos a utilizar. Por isso, um dos meus conselhos é obrigatório dentro do nosso espaço ter ou uma balança ou um medidor, porque os nossos resultados finais são todos muito mais standard. As coisas funcionam todas mais certinhas. E imagino que a minha cliente vem daqui a um mês que quer fazer exatamente a mesma cor e eu consigo respeitar essa cor, porque se eu medir, se eu fizer tudo direitinho como fiz da primeira vez, eu vou conseguir dar exatamente o mesmo resultado. E aqui eu também aconselho sempre a olharem para a cliente e analisarem muito bem aquilo que realmente vocês querem, qual é o objetivo. E às vezes essa interpretação não é fácil de se fazer. Mas com um bocadinho de tempo, às vezes perder 5 minutos no aconselhamento, perder mais 5 minutos no primeiro atendimento com a cliente, nós vamos poupar no nosso erro mais à frente. Não sei se eu consigo ver aqui mais colegas a entrarem. Ok. Aqui acho que está tudo a funcionar também. Bom, já falámos então em bases naturais, falámos um bocadinho em reflexos e nas suas diluições. Color Bee também a nível de tempos, a nível de exposição, consoante o trabalho, a nossa Color Bee pode ir de 30 minutos a 40 minutos. Tudo depende realmente do resultado que eu quero e a exposição que eu preciso e que eu necessito para uma boa cobertura, para um bom aclaramento. Quem determina esse tempo realmente é o profissional, a sensibilidade do profissional também aqui tem muita influência. E na escolha dos oxidantes também, porque os oxidantes, eu posso entrar aqui um bocadinho mais nos oxidantes, nós temos na Color Bee oxidantes a 10, a 20, a 30 e a 40. Temos que ter sempre em atenção que todos eles têm uma função.
Eu não posso utilizar qualquer e fazer uma escolha de um oxidante assim do nada, não é? Tenho que perceber o que é que eu quero fazer exatamente naquela cliente e quais são as ferramentas necessárias para eu atingir o meu objetivo. Se eu quiser, por exemplo, fazer um depósito de cor, eu posso utilizar o oxidante a 10. Por exemplo, numa cobertura, uma cliente que tem 100% de cabelos brancos e até quer aplicar um 5 natural, então eu posso aplicar esse 5 natural a 10 volumes, porque realmente me vai dar um depósito, me vai dar ali uma cobertura fantástica e sem problemas nenhuns. Se eu utilizo um oxidante a 20, eu aí vou ter o poder de aclarar um tom e às vezes os colegas no corre-corre, quando só querem fazer uma cobertura de brancos, utilizam logo a 20 volumes para estarem mais seguros. Não é de todo incorreto, mas há que analisar bem o que nós temos à nossa frente, qual é o problema que nós temos, para também dar um conselho mais assertivo. Por isso, o de 20 volumes tem uma abertura de um tom, o de 30 volumes tem a abertura de 2 tons e o de 40 volumes tem a abertura de 3 tons. Isso depende muito também daquilo que eu quero fazer e quantos tons de abertura é que eu quero aclarar. E também tem muita influência. Aqui um dos tópicos que eu separei, que realmente acho que é fundamental e aqui é que nós podemos dar realmente muitas dicas, é nos métodos de aplicação. Hoje em dia os métodos de aplicação, para cada trabalho nós temos que ter um método de aplicação. Nós normalmente no salão começamos todos a aplicar pela zona da frente e vai embora e tudo, meio, pontas e acabou e já está. E não é de todo a mesma técnica para todos os resultados. Se eu quero fazer uma cobertura de brancos e por acaso os nossos brancos começam na zona frontal, aí sim eu posso começar a fazer a minha aplicação da coloração pela zona da frente, onde estão mais incididos os brancos, começar pela zona da frente e começar e acabar na parte de trás da cabeça. E depende também de onde os brancos estão incididos. Estão na zona da frente, estão na zona dos laterais, por onde é que eu começo. Então sim, se é uma pura cobertura de brancos, eu posso começar a aplicar pela zona da frente. Mas por acaso eu quero fazer um aclaramento de um tom ou 2 tons, e se eu até não tenho brancos, eu não necessito fazer a aplicação justamente pela zona da frente. Posso começar pela zona de trás, para até ser muito mais cómodo para a minha cliente e para o meu trabalho, e faço uma aplicação de trás para a frente e deixo o meu tempo e respeito o tempo de pose que o fabricante nos diz para deixar de tempo de pose e então passo à lavagem. Porque não tem que ser sempre tudo feito da mesma forma, não é? Porque até mesmo um pasteleiro, quando faz um bolo, não faz todos na mesma forma. Há métodos de fazer as coisas e nós temos que realmente dedicar aqui um bocadinho mais de nós ao profissional, temos que dedicar aqui um bocadinho mais de cuidado àquilo que realmente estamos a fazer e é nos pequenos pormenores é que nós vamos dar a diferença. O cuidado com o cliente, a atenção com o cliente, o saber ouvir o cliente também é muito importante. Por isso são estas pequenas dicas que eu acho que são importantes e que fazem totalmente a sua diferença. Podemos falar aqui um bocadinho também no refresh, tenho aqui uma dica também muito interessante, porque no refresh de cor nós aplicamos a coloração toda e depois nos últimos 5 minutos emocionamos aquilo tudo às pontas para dar mais brilho e seguimos em frente. E o que acontece? Aqui o meu conselho é fazer uma mistura para o crescimento e deixar os meus 30 minutos e depois fazer uma mistura mais pequena para o meu meio e pontas. Porque se eu quero dar um refresh de cor e se eu vou utilizar a mistura que fiz da primeira vez, quando chegar aos 30 minutos, essa mistura já perdeu a força. Então não custa nada fazer mais 5 ou 10 gramas do tom de reflexo desejado e aplicar no meu meio e pontas, e eu vou ter uma coloração muito mais vibrante, vou ter uma coloração muito mais fiel à carta e com uma condição à fibra do cabelo inconfundível. Por isso, estes pequenos métodos de trabalho são realmente
a diferença. Consegues ver resultados mais bonitos, mais brilhantes, mais revigorosos. Para a nossa coloração também é uma estrela, não é? Porque se a tua cliente sai do teu salão com um brilho incondicional, a primeira pessoa que a abordar vai notar isso e vai elogiá-la. E aí é logo um voto a favor para o cabeleireiro, porque realmente o teu trabalho é uma montra, é uma montra ambulante, como eu costumo dizer, porque o teu trabalho anda na rua e muitas das vezes as clientes até nos dizem que Sónia, eu estava num determinado sítio e vieram perguntar sobre a cor ou sobre o corte. Realmente isso nos dá uma valorização espetacular. Agora aqui vou também falar um bocadinho sobre a aplicação 2 vezes no mesmo sítio. Também é um problema que acontece. No dia a dia nós começamos a aplicar a coloração pela frente e temos receio que essa coloração não fique bem aplicada, e quando chega à parte de trás, vou aplicando, quando chega à parte de trás, volto à zona frontal e retoco novamente toda a zona frontal. Ok, o que é que nós temos aqui? Nós temos um depósito de cor excessivo, porque se eu já fiz aquela colocação naquela zona, quando volto a fazer a mesma coloração, acaba por ter aqui uma subcarga de pigmentação. E realmente isto não é bonito, porque a cliente fica na zona da frente sempre muito mais escura que no restante do cabelo. E isso acontece porque nos espaços de cabeleireiros, às vezes, nós com a rapidez e queremos ser ágeis, acaba por acontecer um bocadinho. Há que ter muito cuidado, porque os brancos, eles não cobrem ou não ficam bem cobertos só porque têm a segunda dose de cor, mas sim quando essa aplicação é bem colocada. O que eu posso aconselhar aqui é fazer uma limpeza de resíduos, uma limpeza muito suave, com um bocadinho de descoloração. Eu até posso deixar aqui uma dica da descoloração que nós podemos utilizar, da limpeza de cor, que nós utilizamos muito na limpeza de reflexo, quando temos excesso de pigmentação também no cabelo. Nós fazemos sempre uma mistura com 20 gramas de descoloração, 40 gramas de oxidante e 40 gramas de shampoo Reflect. Aqui o shampoo Reflect da Mythic Cosmetics é um shampoo muito suave, é um shampoo que nos vai dar esta mistura toda, uma facilidade na distribuição no cabelo, e que vai dar-nos tempo também para fazer uma distribuição pelo cabelo todo, sem ter vários níveis de aclaramento. Por isso, esta mistura também ajuda muito nas limpezas de tom ou excessos de pigmentação, como nós estamos a falar, que se retoca cores 2 vezes na zona da frente. Por isso fica aqui uma dica também, espero que experimentem e que depois me deem o vosso feedback, porque realmente são estes pequeninos truques que nós podemos ter aí no nosso salão para nos facilitar também no nosso trabalho. A nossa Color Be, para além dos bases, para além dos reflexos, tem também uma gama de super aclarantes. Eu não sei se consigo ter aqui a interação de algum colega com algumas perguntas. Daquele lado, mas não consigo ver. Não. Okay. Color Be tem os nossos super aclarantes. Também tem bastantes, tem o 1210, 1211, o 1221, e os super aclarantes são ferramentas que nos dão a capacidade de abrir 4 tons. Então, quando eu não consigo fazer um aclaramento com a coloração e com os reflexos normais, eu passarei aos super aclarantes. E dentro dos super aclarantes, nós temos uma ferramenta imprescindível, que é o 000, que este 000 adicionado aos super aclarantes nos dá um tom de abertura a mais. Ou seja, com o nosso super aclarante eu consigo fazer uma mistura que nos dê a capacidade de abrir 5 tons. Estes super aclarantes são diluídos 1 por 2, ou seja, eu tenho 30 ml
super aclarante, eu tenho que ter 60 ml de oxidante. Aqui ele trabalha 1/2, porque ele tem que ter potência para subir aqueles tons todos, e com a adição do 000, então passamos a ter 5 tons de abertura, que é uma arma imprescindível. É realmente aqui uma ferramenta que nós utilizamos bastante para atingir tons bastante altos. E os super aclarantes são sempre aconselháveis a partir de uma base 5, de uma base 4 no máximo, para conseguir atingir uns níveis de aclaramento entre o 9, entre o 10 e conseguir também, ao mesmo tempo que nós estamos a aclarar, costumamos também utilizá-los para neutralizar o fundo de aclaramento. Daí eles terem várias referências, como o 1211, um 1210, para nós conseguirmos também, ao mesmo tempo que estamos a aclarar, a fazer o nosso neutralização do fundo de aclaramento. E continuamos assim com algumas dificuldades aqui nas ligações. Acho que vamos ter que... Ok. Bom, eu estou aqui com a indicação que realmente estamos com algumas dificuldades nas ligações nos diretos, mas acho que consegui passar aqui um bocadinho a ideia. Espero que consigam tirar estes pequenos apontamentos e sabem os nossos contactos na Sónia Augusto Academia. Conseguirei também ajudar mais profundo esta questão de cor, super aclarantes, oxidantes e tudo mais. Sabem onde nos podem encontrar. Nós temos na página Sónia Augusto Academia. Nós temos também a Miti Cosméticos no apoio de produto, por isso, se precisarem de um apoio da nossa parte, sabem onde nos encontrar. Nas páginas estão os nossos contactos diretos, mails, onde nós possamos fazer esta ligação. E eu, com muita pena, mas vou ter que baixar esta ligação, este direto, e voltaremos-nos a ver. Muito obrigada pelo tempo que disponibilizaram e um bem-aja. Até à próxima. Isto é para ficar gravado.